pleno 2026, como uma tecnologia de 1990 está influenciando na guerra do Oriente Médio. Nesse vídeo nós iremos falar sobre um equipamento chamado jamming, um equipamento proibido no Brasil, capaz de derrubar sinais de internet, roteador, e enfim, tudo que tem ondas de radiofrequência. Esse equipamento aqui, ele é utilizado ilegalmente no Brasil por bandidos que roubam, cargas de veículos, enfim, tudo que tem rastreador, tudo que tem ondas de radiofrequência, esse equipamento aqui, ele bloqueia. Agora, sim, mais recente, o que as pessoas vão ver, e vão poder se assemelhar, assimilar com o jamming, é esse negócio aqui, ó. Deixa eu ver se parece aqui. Exatamente, essa arma parecendo uma arma que saiu de um filme de Guerra nas Estrelas, Mas realmente isso daqui é uma arma de derrubar drone. Isso daqui, você mirou ele num drone que estiver lá no alto, o drone vai cair, vai perder sinal, enfim. Esse equipamento aqui é exclusivo mesmo de forças de segurança, não pode comercializar esse tipo de equipamento dentro do Brasil sem autorização. Lembrando que esse vídeo aqui não é para ensinar ninguém a derrubar sinal, não é para ensinar ninguém a infligir nenhuma lei. Esse equipamento ele é proibido no Brasil, mas esse vídeo aqui é um conteúdo educativo para que a população em si saiba como que os bandidos fazem, para roubar carga, roubar veículos, enfim, esse tipo de equipamento aqui, quanto mais antenas ele tiver, mais potente ele é, Então, se você vê um equipamento com um monte de antenas igual esse daqui, às vezes pode parecer um roteador, igual esse daqui, ó, mas ele é um jamming. Ele é um equipamento bloqueador de sinal. Lá na Guerra do Oriente Médio, ele está sendo usado mais do que nunca foi usado no mundo, por conta dos ataques aéreos com drones, e uma vez que você tem um jamming desse, ele é capaz de explodir um drone com carga explosiva a 1 km de altura, enfim. Isso daqui, lá no Oriente Médio, está sendo usado dessa forma, tanto que alguns drones estão optando usar a tecnologia de fibra óptica, a fibra óptica, para poder conseguir realizar o ataque, porque se o drone for interceptado por um jamming, ele explode antes de tocar o solo. Então essa ferramenta que foi desenvolvida na época aí de 1990, 1991, tem crescido gradativamente no mundo, porque muitos países têm bloqueado a entrada desse tipo de equipamento por conta das quadrilhas, as organizações criminosas que usam esse equipamento para realizar os seus ataques, realizar as suas operações ilegais. Então fica aí uma dica: se você tem um veículo que tem rastreador, procura saber se esse rastreador seu possui a função anti-jamming, a função anti-jamming. Deixa eu sair da tela aqui, ó. Porque realmente, se você tiver um rastreador que tenha o anti-jamming, ele vai interceptar esse sinal do jamming antes que ele deturpe, o sinal do rastreador ali. Então, eu acredito que hoje deva ter no mercado brasileiro só a Jimmy, a fabricante Jimmy, essa fabricante aqui, ó, rastreadores. Jimmy com... Então, essa fabricante aqui no Brasil é uma fabricante que eu sei que tem equipamentos... Deixa eu sair daqui, ó. Esse tipo de equipamento aqui, dessa fabricante, eu sei que tem esse mecanismo aí, de anti-jamming, Mas não são todos, viu? Tem equipamento que não tem essa funcionalidade. Tem rastreador que não possui isso. E a gente fica à mercê, dos bandidos por conta de uma justiça falha, Por quê? Por que eu digo que é uma justiça falha? Porque Rússia já possui esse tipo de equipamento comercial, a Ucrânia existe, enfim, a Israel existe, Estados Unidos existe, muitos países existem esse equipamento e ele não é proibido.
né? Por que que no Brasil sim é proibido? Por causa do emprego que esse equipamento possui aqui no nosso país, né? Um equipamento que muitas das vezes era para bloquear um sinal, por exemplo, dentro de um presídio, né? Dentro de uma penitenciária, né? Não tem sinal de celular, né? Pelo que parece, tem. Mas, né, não era para ter sinal de celular. Por que que não era para ter sinal de celular? Porque ali deveria ter um jamming, né, funcionando 24 horas para derrubar esse sinal. Não sabemos como que muitas que estão lá dentro conseguem ter acesso aí à internet, enfim, conseguir falar de lá de dentro, fora, aplicar golpes na população, né? Esse equipamento deveria ser usado com muito mais rigorosidade, né, para poder bloquear aí esse sinal, mas por algum motivo ele é mais usado para roubar cargas e veículos rastreados do que para manter aquela região ali, aquele perímetro de um prédio, né, de segurança, que deveria sim ter essa segurança, mas não tem, né? Então aqui no Brasil ele é proibido porque é usado mais pelos bandidos, né, do que pela própria polícia, né? Então aqui no Brasil esse equipamento é proibido. Mas não é porque ele é proibido a importação dele de fora do Brasil, não é porque ele é proibido que esse equipamento ele não é fabricado aqui, né? Aqui dentro do país. Ele não é fabricado de forma legalmente, mas há muitas pessoas que já fabricam esse tipo de equipamento aqui dentro do Brasil, né? Então, por que que eles fabricam esse equipamento? Porque esse equipamento ele não tem segredo algum. Ele é um equipamento da década de 90 e é muito simples de ser montado. Até aqui eu tenho um equipamento aqui, ó, um exemplarzinho aqui, um protótipo. Vou tentar mostrar para vocês aqui na tela. Vai ficar embaçado para vocês perceberem, mas tem as duas antenas aqui, né? Então, é um equipamento que, olha, simples, um hardware super simples de ser montado, mas ele causa um estrago enorme aonde você liga ele, né? Então, se você ligar perto da sua residência aí, se você deturpar, né, sinais aí de Wi-Fi, roteador, enfim, a polícia vai chegar e vai bater na sua porta porque esse equipamento ele é proibido, né? Até pessoas que têm aquele marca-passo no coração, né? Tem lá um dispositivo dentro do coração lá que ajuda a ele a bombar ali. Esse equipamento de jamming ele também é capaz de parar o marca-passo de uma pessoa. Então, se você for fazer algum teste com um jamming, reduz aí a distância desse equipamento em metros, mas eu digo assim, 1 metro, 2 metros de diâmetro, né, o sinal dele, só para você fazer os testes aí, porque se você colocar aí 10 metros, 20 metros, você vai acabar atingindo pessoas, né, e aí a coisa não vai ficar boa, né? Então, fica aí a dica, né? Se você tiver um rastreador, procura saber se ele é anti-jamming, né? Porque depois que o bandido roubou o carro ali com um jamming desse, jogou o carro dentro de um barracão de ferro fechado, acabou, ninguém mais acha o seu veículo por conta desse tipo de tecnologia tão simples, mas que é proibido no Brasil. Eu acredito, assim, particularmente eu acredito que isso daqui deveria ser cada vez mais disseminado, esse tipo de informação, porque quanto mais longe as pessoas estiverem da verdade, né, o porquê que esse equipamento ele é proibido, quanto mais as pessoas saberem o porquê que esse equipamento ele é proibido, né, nós encontraremos formas de se proteger dele, né? O anti-jamming já é um equipamento que protege contra o jamming, né? E a gente não ouve falar isso, né? Porque algumas empresas devem lucrar com esse tipo de equipamento na mão de gente errada, né? Então fica aí a dica. Esse é o canal Bala na Agulha, onde você fica sabendo a verdade sobre tecnologia e muito mais. Valeu? Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!